Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Treino e Testemunho, aqui onde vamos discutir como o cuidado com o corpo e a mente pode transformar a nossa vida. Eu sou Pamela Damin. E eu sou a Amanda e estamos muito empolgados para começar essa jornada com vocês. Bom, eu sou a Pamela, apaixonada por esportes, mas agora meu objetivo maior está no recomeço com a corrida. Nisso eu tento encontrar equilíbrio entre o cuidado com o corpo e também o cuidado com a mente. E eu também, eu acredito que quando a gente consegue alinhar essas duas áreas, na nossa vida, vai se tornando cada vez mais leve, mais focada. Vai ser muito bom compartilhar isso com vocês. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como encontrar o equilíbrio entre o corpo e mente, como o exercício físico pode influenciar a nossa saúde mental e como a espiritualidade pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo. E é claro, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, de maneira prática, porque não se trata apenas de treinar e orar, mas de entender como que essas duas coisas podem se completar. Eu, pessoalmente, comecei a entender a importância desse equilíbrio depois de passar por algumas crises de ansiedade. Tive algumas situações de estresse, o que me levou também a uma depressão. E quando eu comecei a me dedicar aos treinos, eu percebi que isso não só melhorava o meu corpo, dia após dia, mas também a minha mente. E isso a gente já sabe que é cientificamente comprovado, O exercício físico, ele alivia o estresse, a ansiedade e também ele cura a depressão. Então, conforme você vai evoluindo e se superando, é como se sua mente saísse de um fundo do poço, realmente. Então, quando eu fazia minha devocional logo pela manhã e depois ia treinar, eu percebia que minha cabeça ficava mais tranquila, mais focada. Mas claro que isso também não aconteceu da noite para o dia, Tudo é um processo, foi aos poucos. Bom, e para mim, a atividade física começou em 2016. Eu estava no segundo ano da faculdade e como eu só estudava, eu fiquei bem acima do peso, sabe? E daí eu não me cuidava e eu fui lá na academia, já paguei logo aquele aquele plano anual e falei, eu vou fazer isso daí, me propus. E desde então eu achava até que eu não ia continuar, mas eu fui. E ia todos os dias e eu vi o meu corpo mudando, sabe? Eu vi a melhora, assim, eu vi que eu estava emagrecendo, emagreci muito rápido, assim, só de um corpo que estava parado, do sedentarismo, e que começou a fazer exercícios, inclusive leves, nada muito avançado, porque eu tava começando e mesmo assim o meu corpo deu uma melhora assim enorme, emagreci bastante e eu fui cada vez gostando mais da evolução, de treinar, de me desafiar, de ver o meu corpo do que ele era capaz de fazer, Isso foi o que mais assim me incentivou e o que me faz gostar cada dia mais de praticar esportes. Então eu me encontrei, assim, foi na musculação, porque é algo, assim, que eu adoro ir, sabe? Eu adoro estar lá, fazer os meus exercícios, sair suada, Me sinto bem, assim, me sinto mais leve, é um lugar que eu gosto de ir. E agora, aos pouquinhos, tentando introduzir a corrida, Que é algo que eu também me apaixonei agora nos últimos tempos, que tá me fazendo muito bem. E eu também saio muito feliz, muito leve. A gente vê a evolução do corpo também na corrida. É algo bem satisfatório. Eu adoro me desafiar, assim, nessas coisas. E a gente vê o potencial que o nosso corpo pode atingir. E eu gosto muito disso. Eu sei que por muitos anos eu negligenciei o meu corpo, o cuidado com o meu corpo, comendo muita porcaria, fast food, essas comidas rápidas. A gente, às vezes, por querer praticidade no dia a dia, na correria da vida, a gente come muita coisa processada. Então, o que eu acho, o que eu acredito é que a gente precisa estar mais conscientes
de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a gente lembrando disso, eu acredito que seja mais leve, né, pensar em deixar tudo em ordem. E a gente começa a ter prazer em cuidar do corpo e da mente, né? Não fica algo pesado, que nem quando a gente vai fazer alguma dieta e não consegue, porque tá na força do nosso braço, digamos assim, né? O que a gente deve fazer mesmo é a nossa parte, aquilo que tem que ser feito, mas também em contato, em conexão com Cristo, para que a gente possa se fortalecer e entender, né, como eu falei, trazer a consciência que o nosso corpo é o templo dele e ele precisa ser cuidado, não pode ser negligenciado desse jeito, né? A gente aprende a cuidar da nossa mente, do nosso espiritual, fazendo devocionais, orando e tudo mais, mas a gente esquece do nosso corpo. E eu vivia nesse eterno efeito sanfona, porque eu queria só fazer atividade física, né? Então eu ficava fazendo atividade física, eu ficava treinando, fazendo uma musculação, depois eu ia fazer 1 hora de jump, sempre depois da musculação, ou era aula de jump, ou era ritmos, ou ficava na esteira. E eu pensava, meu Deus, mas eu estou já 2 horas todos os dias na academia e eu não emagreço, e eu não mudo o meu corpo. E foi aí que eu me conscientizei que realmente precisa da alimentação adequada, senão a gente acaba não saindo do lugar, e foi o que fez esse start aí para boa alimentação, né? A gente não quer viver no eterno efeito sanfona, a gente precisa mudar a nossa mente, ter consciência de que precisa ser feito, né? E fazer o que precisa. E eu, Amanda, eu confesso que quando eu comecei foi mais por uma necessidade mental mesmo, sabe? Não foi assim, o prazer, que nem você falou, né? O prazer de se exercitar, de pegar gosto por aquilo. Eu fui atrás por uma necessidade mental, que eu tava com crise de ansiedade, né? Eu tive depressão e tudo mais. Então eu fui para buscar algo que eu pudesse extravasar. E aí nisso eu acabei me apaixonando, né? O Muay Thai, ele tem várias faixas, né? Que você vai evoluindo, que a gente chama de Kruang. E lá eu fui evoluindo, cheguei numa faixa intermediária e fiquei muito feliz com isso. Então foi algo que me tirou daquelas crises que eu tava tendo de ansiedade. E por ter gostado, né, de sentir essa sensação de tranquilidade, né, endorfinada após o treino, eu quis voltar. Então eu continuei, tive consistência por 3 anos. E quando eu ia para casa, né, eu ia com aquela sensação de alívio, de dever cumprido, todo aquele estresse que estava me afligindo já não tinha mais, então já dormia melhor, porque eu também tive uma época que tive insônia. E isso tudo vai te fazendo se sentir melhor e você vai querendo cada vez mais, né? Sair de algo que você está ali se sentindo mal, como uma ansiedade, por exemplo, e de repente está se sentindo aliviado. Então, foi aí que começou o meu processo de transformação. E pra mim, acho que a parte mais difícil é a alimentação, porque, igual eu tinha comentado, assim, eu gosto muito de fazer atividade física, de me desafiar e tudo mais, mas a alimentação é muito difícil. Creio que também seja uma dificuldade da maioria das pessoas. Final de semana, a gente quer comer uma besteirinha, às vezes está com amigos, com pessoas e quer comemorar. Então, para mim, a minha dificuldade maior é a alimentação, né? Mas a gente sabe, a gente começa a fazer atividade física e chega uma hora que o corpo precisa que tudo ande direitinho, né? A gente não, somente a atividade física não vai fazer todo o milagre. A gente também tem que introduzir uma boa alimentação, não fazer dieta restritiva, que vai fazer de uma forma a gente não vai conseguir seguir, né? Então, não vamos viver de ovo, de alface, nada, mas sim uma reeducação alimentar, né? Introduzindo aos pouquinhos, mais proteína, né? Cortando ali o açúcar, gordura,
né? Comendo coisas mais saudáveis, com fibra, fruta, já vai causar um impacto maravilhoso no nosso organismo, né? Então, é peça fundamental a alimentação. Às vezes, os nutricionistas falam que é até mais do que a atividade física, né? Uma vez um professor de educação física falou para mim que é 70% alimentação e 30% atividade física. Então, é algo mesmo que a gente tem que trazer a consciência de que precisa ser feito, né? É isso aí, Amandinha. 70% alimentação, 30% treino. Já fica aí uma dica bônus. Agora a gente vai compartilhar algumas outras dicas práticas para que você que quer começar, né, encontre esse equilíbrio entre alimentação, treino, né, o corpo e a mente. Começar de uma forma leve, não ficar se comparando, não ficar bitolado com coisas que ainda não está no nosso alcance ou que a gente não pode, né, fazer nesse momento. Então, vamos lá. A primeira dica, se você ainda não sabe aquilo que você gosta, tem diversas academias que proporcionam aulas experimentais de forma gratuita. Então, tem várias oportunidades de você saber aquilo que você realmente gosta de fazer. Então, tem lugar que você pode, de repente, experimentar uma zumba, uma aula de dança, um balé, ou um Muay Thai, um boxe, né, uma luta, enfim. Se você ainda não sabe o que você gosta de fazer, que assim, você gostando de fazer isso, vai ser um processo mais leve. Eu acredito que tem hora que a gente precisa ser radical, mas tem hora que a gente precisa ter paciência e acreditar no processo. A segunda dica é para você praticar um tempo de devocional. Um tempo onde você possa meditar na palavra, né, naquilo que você acredita. Se você ainda não tem uma religião, por algum motivo, né, você também para por algum momento e tenha um tempo de reflexão, né, em como você está vivendo, em como você está levando sua vida, como que está o seu corpo, né, sua alma, sua mente. Reflita nisso, tanto pela manhã, como no final do dia também você repete esse processo para acalmar a mente. E por último, mas não menos importante, a terceira dica seria não subestimar o poder do descanso, né? Dormir bem e dar ao corpo o tempo necessário para ele se recuperar é essencial, gente. Tem muita gente, até brinco, né? Queimando cartucho, que não dorme cedo e perde muito tempo de sono. Eu sei que, né, na sua rotina, eu já tive rotina em que eu dormia 4 horas por dia, né, na minha juventude ali, né, tempos de faculdade, trabalho, morar longe e tudo mais, eu dormia apenas 4 horas por dia. Mas, dentro da sua realidade, se você puder, né, se você consegue, no mínimo fazer aí umas 7 horas de sono. O ideal, principalmente para quem tem ansiedade, depressão, são 9 horas de sono para você voltar ao equilíbrio, né? Mas 7 horas já é o suficiente para o seu corpo descansar e se recuperar para o seu dia a dia, né? E assim, com muita felicidade no coração, espero realmente que você tenha gostado desse episódio. A gente quer fazer muitos outros com muito conteúdo de qualidade para vocês, com histórias reais, de pessoas reais, com recursos que a gente tem na nossa mão, né? O que a gente pode fazer, aquilo que está no nosso alcance. Então, assim a gente encerra esse primeiro episódio do Treino e Testemunho. Foi um prazer enorme compartilhar um pouquinho das nossas experiências com vocês. E no próximo já teremos mais testemunhos para contar. Esperamos que este episódio tenha sido inspirador e útil para vocês, né? Não se esqueçam de seguir o podcast para que vocês não percam os próximos, né? Vamos trazer mais dicas, histórias e muito mais sobre esse equilíbrio entre o corpo e a mente. Até a próxima, beijo!